Bom, mas hoje nós temos um bate-papo importante e nós vamos conversar com a dentista, a doutora Roberta Held, e vamos falar então sobre esse planejamento odontológico e esse alinhamento também estético, que a gente vai entender o que é e quando ele entra na nossa vida. Boa tarde, doutora Roberta, mais uma vez bem-vinda ao Mulher.com. Boa tarde, Rita, tudo bem? Sim, tudo bem, ótimo. Hoje, então, quando nós falamos assim, planejamento odontológico, olha, eu não sei se alguém faz, mas a gente, de repente, lembra assim, nossa, eu preciso ir para o dentista. Nossa, eu preciso agendar no dentista. Agora, quando a gente fala de fazer um planejamento, é algo mais intenso, é mais complexo, ou é somente esse planejamento das nossas visitas semestrais ou anuais ao dentista? Como é esse planejamento? A importância do planejamento, Rita, é sempre fugir da emergência, né? Principalmente no início do ano, as pessoas têm muito gasto, né? E aí acabam procurando dentista nas emergências. O planejamento odontológico, ele vai permitir com que o paciente consiga realizar todo o tratamento ao longo do ano e não de forma imediata, que é o que acontece com as emergências odontológicas. Então, ele ajuda a fazer uma prevenção. Ele também faz parte das visitas periódicas. Nas visitas periódicas, a cada 6 meses, a cada ano, que é feito o planejamento. E esse planejamento, ele inclui uma avaliação minuciosa, solicitação de exames, e aí desenhar junto com o paciente o que precisa ser feito, alinhar isso, toda a parte financeira, e viabilizar com que seja feito ao longo do ano, e não necessariamente de forma rápida, com que o paciente fique descapitalizado, às vezes não consegue fazer o melhor que pode ser feito, porque ele precisa fazer muito rápido, e aí o planejamento é assim que funciona, é dar o melhor para o paciente, mesmo que demore um pouco mais de tempo. Esse planejamento, ele vem para ajudar tanto o profissional quanto o paciente. E é muito interessante, você falou no comecinho da explicação sobre o planejamento, você falou sobre emergência. Emergência é uma coisa que também tem que entrar no planejamento. Quando você faz o seu planejamento econômico, você tem que deixar uma reserva para emergência. Mas acho que 80% da população não faz esse planejamento, que dirá fazendo esse planejamento junto com o dentista, já fazendo essa programação de tudo que precisa ser feito, para que seja colocado dentro do orçamento. Eu achei muito interessante isso, doutora. Sim, é bastante interessante, porque, no geral, as pessoas procuram mesmo quando precisam, mas eu acho que a população hoje já está bem conscientizada nesse sentido de fazer um planejamento, adequar as finanças e fazer o que há de melhor. Porque, às vezes, na intenção de gastar menos ou precisar fazer de uma forma mais rápida, porque o dente quebrou e aí precisa ser resolvido, às vezes não faz o melhor que precisa ser feito e aí precisa ser refeito. Então, a ideia do planejamento é sempre oferecer o que tem de melhor, planejar junto com o paciente, dar as possibilidades, né? E desenhar o que é mais viável para ele, tanto em relação à saúde, a finanças. E hoje, com a ajuda da tecnologia na odontologia, que está bem forte, isso é muito possível de fazer, né? E é muito visual. Hoje a tecnologia ela veio, na odontologia principalmente, para que o paciente consiga enxergar o problema, né? Então, antigamente você ia ao dentista e o dentista falava, olha, eu tenho uma cárie, e você precisava acreditar. Né? Principalmente nos dentes de cima você não conseguia ver. Hoje já não. Hoje a gente conta com câmera intraoral, com os scanners, e isso tudo é feito no consultório. Então fica bem visual para o paciente entender a importância, como vai mudar, de como vai ficar, né? Porque além de tudo hoje, ele consegue ver o trabalho pronto muitas das vezes antes mesmo de iniciar o tratamento. Então ele consegue visualizar o quanto melhoraria. Ou seja, vocês mostram para o paciente numa tela como vai ficar, é isso? Você já apresenta esse projeto para o paciente? Sim, a gente já consegue fazer esse planejamento. Então, como fica muito visual, fica fácil do paciente entender a importância
e também entender se aquilo está alinhado à expectativa dele, né? Se vai ficar como ele está imaginando que vai ficar. Então, é muito legal. E aí a gente consegue fazer um planejamento para que ele tenha essa expectativa, né? Que a gente atinja a expectativa dele, porque ele consegue se ver antes de iniciar o tratamento. Quais são os tratamentos assim mais demorados que nesse planejamento ele seria mais estendido? Implante, por exemplo? Na verdade, a gente vai alinhar bem com o paciente a questão financeira mesmo. Porque hoje, por exemplo, na nossa clínica, a gente tem um laboratório próprio. Então, a gente consegue entregar, por exemplo, uma coroa que antigamente, né, a coroa é quando se perde uma parte do dente e precisa ser reposta aquele pedacinho de uma forma artificial. Pode ser com zircônia, com porcelana. E isso antigamente demorava, porque era terceirizado, ia para o protético, voltava. Hoje, por exemplo, na clínica, a gente tem um laboratório próprio, então a gente consegue fazer essa instalação no mesmo dia. Então, hoje já está tudo muito rápido. Então, se vem um paciente de fora ou ele é de outra cidade, muitas das vezes a gente consegue fazer no mesmo dia. Claro que a questão do implante, a gente também conta com a parte biológica, né? Às vezes precisa de um tempo de formação óssea, Sim. Não é possível colocar o dente de forma imediata. Então, acredito que mais a parte de implante, que é um pouco mais demorada, caso o paciente não tenha qualidade de osso ali para colocar já o dente, já receber uma força mastigatória, e a gente precisa de um tempo mesmo para o corpo responder. E também os alinhadores estéticos, porque aí é um tratamento um pouco mais extenso, ele não é imediato. Quando você falou no começo da nossa conversa sobre o alinhamento estético, e você citou ele aqui agora. Como é esse alinhamento estético? Quem está apto a fazer? O alinhador, ele nada mais é do que um tratamento ortodôntico, que antigamente era feito com os brackets, com as borrachinhas coloridas. Então, o alinhador, eu estou até aqui para mostrar para vocês, olha, ele vem para substituir o bracket fixo. Então, esse aqui é o alinhador. Ele é colocado como uma plaquinha, e ele é usado de 18 a 22 horas por dia. Então, ele serve para poder fazer o alinhamento dos dentes. Então, para quem é viável? Para quem usaria aparelho, porque ele não deixa de ser o aparelho. O que mudou foi o dispositivo, que antigamente eram usados os brackets e hoje em dia são usados os alinhadores. E aí, com ele, vem as vantagens, né? Antes de nós falarmos dessas vantagens, eu acho uma delas que eu acredito é porque as pessoas ficavam com a mucosa toda machucada. Por mais que se tomasse cuidado e aquele trabalho de limpar, né, a limpeza, a higienização, fio dental especial, passa para lá, passa para cá para limpar dentro do aparelhinho, né? Esse não, ele é removível ou ele fica fixo também? Não, essa é uma das principais vantagens. Além dele ser 50% mais rápido quando comparado com o tratamento dos brackets fixos, então ele é mais rápido, a segunda principal vantagem é justamente essa. O paciente consegue remover para comer, então ele não tem uma limitação de alimentos, né? A gente sofria muito com as crianças e com os adolescentes que gostam de comer bala, chiclete, pipoca, e levava muito à quebra do aparelho, né? E isso postergava muito o tratamento. Então, como ele é removível, você tira da boca para comer, diminui muito as emergências também. Ele não vai causar afta, não machuca, porque ele não tem a fricção, né, do bracket com o lábio. Então, isso melhora muito a qualidade do paciente, né, de uso. Essa nova tecnologia é que vai alinhar os dentes, vai colocá-los bem alinhados mesmo, certinho, para um sorriso mais bonito e etc., harmonizando aí com o rosto. Mas esse tipo de não aparelho, mas eu acho que é aparelho mesmo que fala, né? É um aparelho. Que o pessoal coloca, por exemplo, para dormir, para o dente não raspar e etc. Seria mais ou menos isso ou não? Para quem já usa, sabe. É um outro material, né? Esse que você está citando é uma plaquinha normalmente para quem tem bruxismo ou um desconforto na articulação. Ele é feito de um outro material e bem diferente, porque esse aqui, ele é
como se fosse, ele é impresso, tá? E aí ele tem o formato do dente. Aquela plaquinha de bruxismo, ela tem um platô mais alto que leva o côndilo para uma posição de repouso. Então, é outro material. Tem muito paciente que, quando vê realmente o alinhador, ele se confunde. Ele fala, eu uso uma dessa, que às vezes usa como contenção, como placa de clareamento. Mas o material é diferente e a função é diferente. Curiosidade, é um molde que é feito no dente torto do paciente para esse molde encaixar certinho e começar a colocar o dente no lugar. E é claro que esse dente se movimentando, indo para o lugar que está sendo determinado pelo aparelho, vai chegar um momento que esse aparelho vai ser necessário trocar. Quantas trocas são feitas? Isso é muito interessante, Rita, porque, na verdade, no alinhador estético, a gente não faz a moldagem. É usado um scanner e no primeiro dia que o paciente faz o escaneamento, ele já conhece o seu novo sorriso. Então, ele já consegue ver como vai ficar o tratamento. Então, tem uma alta previsibilidade. Então, o paciente que chega lá com aquele dente todo torto, apinhado, ele já consegue se ver com o sorriso alinhado. E aí ele fala, é isso que eu quero. Então, a gente consegue atender muita expectativa. Essa troca, né, hoje a gente trabalha, tem uma empresa que tem 26 anos de mercado, então, assim, no Brasil foi muito viabilizado agora, mas é uma empresa que já está há muito tempo no mercado. Então, essas placas, elas são impressas, e aí depende muito, tá? Tem tratamento com 7, com 14, com 20 e com placas ilimitadas, até 100 placas. E as trocas são feitas semanalmente. Quando a gente faz esse planejamento, a empresa ela já manda a sequência toda de placas. E essa troca ela é feita em casa. Claro que tem as visitas periódicas também, porque durante o tratamento a gente faz o escaneamento. O escaneamento ele é uma máquina que tira 6.000 fotos por minuto, então não tem radiação. Então também é indicado para gestantes, para as crianças, para paciente em tratamento oncológico, não tem contraindicação. Interessante. É muito interessante. E aí ele já é enviado todas as placas. Então, nas consultas a cada 1 mês e meio, mais ou menos, a gente faz um novo escaneamento, mas não para solicitar novas placas, porque as placas já estão todas no consultório, elas são enviadas da Costa Rica todas de uma vez para nós, o tratamento todo. Mas no scanner também é muito interessante, porque quando a gente faz o escaneamento, ele compara como estava, como está, e se está dentro daquilo que a gente espera para o número da placa. Então, se a gente faz um escaneamento, por exemplo, o paciente usou 8 placas, a gente espera que em 8 placas ele esteja de um jeito. Quando a gente faz o escaneamento, ele me fala, o paciente usou legal, teve uma resposta legal e está dentro do planejado ou não. Então, a gente também consegue pegar ali se o paciente está usando de forma adequada e o tempo que precisa. Se o paciente está mentindo ou não, né? Olha, doutora, eu quero agradecer demais a sua participação e nós estamos disponibilizando também o seu contato, porque é importante que as pessoas entrem, conheçam, perguntem, porque se existe essa possibilidade, sem tanto sofrimento e fazendo esse planejamento, entrando dentro daquilo que o paciente pode fazer gradativamente para melhorar a sua dentição, né, o seu sorriso, a sua autoestima. Então, eu gostei demais. E tem uma pergunta que a nossa equipe fez e você mostrou o aparelho. Eu acredito que esse seja superior ou não? Dá para fazer superior e inferior? Sim, eu tô com um parzinho aqui, ó. Tem o superior e o inferior. E pode usar os dois ao mesmo tempo? Sim, a gente consegue tratar ou um dos arcos ou ambos os arcos ao mesmo tempo. Perfeito. Doutora, deixamos de falar algo importante dentro da nossa conversa, do nosso tema de hoje? Acho que não, quero te agradecer aí pela participação e dizer que eu estou à disposição, estou disponível, que se quiserem entrar em contato, tiverem alguma dúvida ou quiserem entender um pouquinho mais de odontologia, a gente está à disposição. Perfeito, muito obrigada e sucesso! Obrigada, Rita, até a próxima. Até a próxima.